de Prosa, um tema de interesse do cidadão. Eu pergunto para você, você tem o costume de praticar exercícios regularmente? Sim ou não? A gente já falou várias vezes aqui no Conexão Senado sobre a importância de praticar atividades físicas. Esse é um tema figurinha fácil no Conexão. Sabe por quê? Porque o exercício regular reduz o estresse, sintomas de ansiedade, melhora a qualidade do sono, melhora a aprendizagem, reduz sintomas depressivos. A atividade física também previne e diminui a mortalidade por doenças crônicas como pressão alta e diabetes, melhora a força, melhora o equilíbrio, a flexibilidade e ainda proporciona a socialização e a convivência. Pois é, Gisele, isso a gente já sabe de cor e salteado. Exercícios fazem bem para a saúde, mas um estudo da Organização Mundial da Saúde, a OMS, mostra que o povo sabe, só que não faz. 84% dos jovens de até 17 anos são sedentários e a população 50 a mais tem índices altíssimos de sedentarismo. Pois é, o povo sabe, mas não faz. Estatísticas indicam que 47% dos adultos com mais de 18 anos permanecem sedentários. Gente, 47% dos adultos é metade da população mundial. Eles até praticam algum tipo de exercício, mas numa quantidade abaixo da recomendada. E se nos adultos jovens e maduros esse número é alto, entre os adolescentes de 11 a 17 anos, o índice chega a 84%. A OMS recomenda um tempo de 150 a 300 minutos, no mínimo, de atividade física por semana para adultos saudáveis e uma média de 60 minutos por dia para crianças e adolescentes. E já com relação à população 50 a mais, o percentual de pessoas nessa faixa etária cresceu 56% nos últimos 12 anos. E olha, quer mais um número alarmante? A OMS tem mais um. 500 milhões de pessoas terão doenças cardíacas e diabetes até 2030 devido ao quê? Ao sedentarismo. Pois é, Gisele, pois é, nosso ouvinte. Vamos mudar essa realidade? A atividade física regular é um fator chave de proteção para a prevenção e o controle dessas doenças. E não é difícil dar o primeiro passo. Qualquer atividade física, qualquer quantidade de exercício é melhor do que nenhuma, né? E quanto mais, melhor, para a saúde e o bem-estar. A OMS recomenda pelo menos 150 a 300 minutos de atividade física de moderada intensidade por semana ou atividade física vigorosa equivalente para todos os adultos e uma média de 60 minutos de atividade física aeróbica moderada por dia para crianças e adolescentes. E toda atividade conta, gente. A atividade física pode ser realizada como parte do trabalho, esporte, lazer ou transporte, caminhando, patinando, pedalando, bem como tarefas diárias e domésticas. O fortalecimento muscular beneficia a todos. Idosos com 65 anos ou mais devem adicionar atividades físicas que enfatizem o equilíbrio e a coordenação, bem como o fortalecimento muscular para ajudar a prevenir aquelas quedas, né? E também melhorar a saúde. Bom, é isso aí, tá dado o recado, né, Gisele? É isso aí, bora se mexer, show sedentarismo e tem gente que não gosta mesmo de exercício físico, mas a gente não faz na vida só o que gosta não, né? É verdade, faz parte. A gente pode começar devagar e ter foco aí nos benefícios também, não é? Isso. E olha, para você que não é lá tão fã de academia, ou de malhar, ou de exercício físico, comece fazendo coisas que são naturais a você. Como isso que o Tiago falou, atividade física com foco nos benefícios. Você costumava ir à padaria, pegava o carro, tirava da garagem para ir comprar um pão, uma sopa, vai a pé, começa a andar mais, a caminhar mais. Você mora no 5º andar, no 4º andar, e aí você sempre pega o elevador. Faz um dia ou dois aí esse percurso de escada, sobe, desce escada, vai fazendo aquelas atividades que você geralmente terceirizava para o carro,
para o Uber e começa a fazer você mesmo, caminhando, patinando, pedalando, se exercitando, porque isso aí já é uma maneira de você também começar. Também não queira começar já também fazendo 700 flexões abdominais, isso não vai funcionar. Não começa pela maratona, né, José? Não começa. Dá o primeiro passo, olha para os chineses, aquele velho ditado chinês, toda grande caminhada começou o quê? Com o primeiro passo. Dá o primeiro passo que depois você vai se animar. Dicas de leitura. Autores e livros. Olá, eu sou Marluce Ribeiro e hoje venho trazer uma dica de leitura imperdível para quem ama poesia. Para quem gosta de uma boa crônica também, mas o foco aqui é a primeira e a única coletânea de uma das mais notáveis poetisas do Brasil que nos deixou há 60 anos. Estou falando de Cecília Meirelles, autora que publicou pelo menos 50 livros. Por isso, não é uma tarefa fácil escolher um, razão pela qual optei pela Antologia Poética, publicada inicialmente em 1963. Como o título indica, a obra reúne textos selecionados pela própria autora, o que a difere de outras coletâneas. Publicada pela editora Global, a Antologia Poética possui 336 páginas, permitindo ao leitor viajar no tempo ao longo dos versos pungentes de Cecília Meirelles. A obra pode ser facilmente adquirida nas livrarias do país e, é claro, em plataformas online. E o que esperar dessa antologia? Bem, nela você vai encontrar musicalidade, diversidade de temas, profundidade de sentimentos, reflexão acerca da efemeridade da vida, características que marcam a poética de Cecília. E para exemplificar, ouça agora Motivo, um dos poemas mais emblemáticos de Cecília Meirelles, que abre o livro Viagem, de 1939, e inaugura a coletânea. Eu canto porque o instante existe, e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Motivo foi musicado por Fagner, o que contribuiu ainda mais para a divulgação do poema. Além dos versos, a Antologia Poética traz a cronologia e a bibliografia básica sobre Cecília Meirelles, autora laureada com o Prêmio Jabuti em 1963 com o livro de poesia Solombra. Foi ainda reconhecida póstumamente em 1965 com o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras pelo conjunto da obra. Diante da grandiosidade dessa poetisa, expoente do modernismo brasileiro, aí vai minha dica de leitura de hoje, Antologia Poética, de Cecília Meirelles, publicada pela Editora Global. E para fechar com estilo, ouça agora mais uma obra-prima da homenageada, o poema intitulado Despedida. Por mim e por vós e por mais aquilo que está onde as outras coisas nunca estão, deixo o mar bravo e o céu tranquilo. Quero solidão. Meu caminho é sem marcos nem paisagens. E como conheces? Me perguntarão. Por não ter palavras, por não ter imagens, nenhum inimigo e nenhum irmão. Que procuras? Tudo. Que desejas? Nada. Viajo sozinha com o meu coração. Não ando perdida, mas desencontrada. Levo meu rumo na minha mão. A memória voou da minha fronte, voou meu amor, minha imaginação. Talvez eu morra antes do horizonte. Memória, amor e o resto, onde estarão? Deixo aqui meu corpo, entre o sol e a terra. Beijo-te, corpo meu, todo desilusão. Estandarte triste de uma estranha guerra. Quero solidão. Dicas de leitura. Autores e livros. Entrevista. O melasma é uma condição de pele que causa manchas escuras ou amarronzadas que podem aparecer em diferentes tamanhos e tons,
considerada comum no Brasil. Essa condição pode aparecer no rosto, mas também pode acometer outras regiões do corpo, como os braços, pescoço e colo. E para falar do melasma e do tratamento, a gente conversa agora com a doutora Silvana Osório. Doutora Silvana é médica, dermatologista. Doutora Silvana, bom dia, obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar conversando com vocês. Vamos começar falando sobre os principais sintomas do melasma. Quais são os principais sintomas do melasma e quais as causas, doutora? Bom, o melasma é caracterizado por manchas acastanhadas em regiões principalmente da face. Pode acometer outras regiões, como o pescoço, colo, braços também. Então, normalmente são em áreas expostas realmente ao sol. Então, começa às vezes com uma mancha pequena, acastanhada, região de bochecha, próximo do nariz, ou região de testa, muitas vezes em cima do lábio. E isso afeta muito a autoestima, principalmente de mulheres, né? As principais causas, hoje a gente entende, na verdade, que o melasma ele não é somente uma doença de pele, mas sim uma doença bem inflamatória, localizada mais realmente na pele, e também uma doença do envelhecimento da pele. As causas principais é esse dano contínuo que a gente acaba tendo com sol, exposição, poluição, muitas vezes estresse oxidativo e também pode ser devido a algumas medicações, como o anticoncepcional para as mulheres, por exemplo. E essa condição, ela tem cura, doutora? A gente considera hoje que o melasma ele não tem cura, mas há tratamento. Sim. Ele é uma doença crônica, então a gente tem que estar em constante acompanhamento, né, e tratar ali os fatores. Ela costuma ir e voltar. E nem uma doença crônica, por exemplo, uma pressão alta, um diabetes. Então, a gente passa por altos e baixos. Então, é importante ter esse acompanhamento cíclico, começar com uma consulta com o dermatologista, iniciar um tratamento de ataque e depois exige, claro, uma manutenção. E qual o tratamento feito numa condição dessa, doutora Silvana? O tratamento ele deve ser muito individualizado. É importante que a gente avalie o paciente de uma forma totalmente holística, 360. Então, entender os hábitos que ele tem, quais podem ser os gatilhos que pioram o melasma, se for realmente exposição ao sol, poluição, cuidados, ou até mesmo envelhecimento. E, a partir daí, traçar um plano de tratamento. Eu costumo geralmente associar o tratamento com as medicações orais e cuidados em casa, além dos tratamentos em consultório, que trazem um bom resultado, né, para a questão do clareamento principalmente. A senhora falou agora há pouco sobre essa questão do envelhecimento, mas existe também a possibilidade do melasma acontecer em outras fases diferentes da vida, aparecer em outras fases diferentes da vida, que não só no processo de envelhecimento, como a senhora falou? Pode aparecer justamente, por exemplo, na gestação, pela alteração hormonal. Tem pacientes que começam cedo com anticoncepcional de alta dosagem, por exemplo, ali adolescentes, por volta dos 20 anos pode iniciar. Muitas vezes a mulher passa por toda a vida sem melasma e ele pode iniciar na menopausa, que é outra grande alteração hormonal que a gente tem. Então, tudo isso é individualizado, realmente. A gente entende que não só envelhecimento, mas essa parte que a gente fala hoje, que é um estresse oxidativo, o nosso organismo ele está em constante estresse oxidando as células. Então, isso pode gerar uma inflamação e acabar repercutindo através da produção de melanina, que vai causar as manchas e, com isso, a alteração que a gente vê no melasma. Agora, o melasma é uma condição dermatológica e consiste no surgimento dessas manchas escuras na pele, e essa condição é mais comum em mulheres. É claro que isso afeta muito o psicológico, né? Mexe com o psicológico das mulheres, principalmente. Como cuidar da autoestima nesses casos, doutora? Olha, é importante realmente a gente entender o processo. Eu gosto muito realmente de educar as minhas pacientes. Eu acho que a educação, né, elas entender realmente o que está acontecendo na pele, quais os cuidados, como que realmente a gente pode evitar esses gatilhos, é o mais importante de tudo. E é claro, a nossa mente exerce um fator essencial ali para a nossa condição, bem-estar e tudo. Então, acho que no momento que a paciente entende o problema, ela está educada, o processo de melhora é muito mais rápido.
e muito mais duradouro também. Então, eu gosto muito de ter um acompanhamento muito próximo da minha paciente. E porque às vezes uma consulta ali, meia hora, uma hora, a gente não consegue tirar todas as dúvidas. É importante ter muitas vezes esse acompanhamento próximo, ter via contato, às vezes no WhatsApp mesmo, para a gente ir tirando todas as dúvidas dos cuidados. É um cuidado que a gente tem que ter com a pele, que ele é diário, é uma construção. E às vezes tem um detalhezinho que a gente peca e que pode envolver em todo o processo e a gente ter o agravamento de melasma ou também outras doenças, né? Alguma orientação que a senhora gostaria de passar para as mulheres a respeito dessa condição, doutora? Eu gostaria sim. Eu acho que assim, é muito importante, eu acho que afeta muito a autoestima e muitas mulheres elas se sentem às vezes frustradas porque elas tentam buscar um tratamento, às vezes intempestivo ou que a amiga fez e exatamente, o tratamento individualizado é muito importante. Então procure um dermatologista, é o profissional mais capacitado justamente para poder te ajudar nesse processo. A gente desenvolveu um tratamento individualizado para cada pessoa, avaliando os gatilhos. Se conecte com o seu dermatologista, né? Pesquise bastante. Tem esse processo de busca e educação que eu acho que é muito importante, que é possível a gente melhorar e melhorar muito a autoestima. E a dica, assim, sempre que a gente fala use protetor solar. Então, escolha um protetor solar adequado para o seu tipo de pele, isso já vai prevenir e tratar ao mesmo tempo. É o primordial. Doutora Silvana Osório, muito obrigado pela sua participação aqui, informações importantes. Eu agradeço o convite, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade, doutora. Bom dia. Até, bom dia. Conversamos com a doutora Silvana Osório, ela é médica dermatologista e falou sobre o melasma, para você entender um pouquinho mais sobre essa doença de pele que pode aparecer em fases diferentes da vida da mulher. Tem tratamento, informações importantes aí, principalmente para mulheres com relação à questão da... 11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes. Ao som do apito começa o 11 minutos e a bancada hoje está diferente. Traz um emergente torcedor em lua de mel com seu clube e exímio conhecedor dos meandros do futebol. Estou falando do colorado Thiago Medeiros aqui ao meu lado e do seu Internacional que vive uma fase especial nessa reta final de Brasileirão. Ainda está no G4, Thiago? Bom dia. Muito bom dia, Gesiel. Com a vitória do Flamengo, agora estamos no G5. Vamos deixar assim. Por que o Flamengo teve que fazer isso, né? Mas uma fase assim excelente. Faz muito tempo que eu não sei o que é ver o Internacional perder. Já faz quanto tempo? Eu sei que você sabe dessa estatística. São 13 rodadas de invencibilidade. Caramba, 13 rodadas de invencibilidade, aí não tem jeito, né? Dá aquela foguetada. Mas pena que chegou, eu não vou dizer que chegou no fim, chegou tarde demais, mas pelo menos se isso acontece um pouquinho antes, estava brigando ali pro G4, né? É verdade, ainda está brigando, né? Aquela disputa está bem acirrada no G4, mas vamos ver o que acontece daqui para o fim do campeonato. É isso aí, vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Tem rodada do Brasileirão no final de semana. Outro integrante do 11, mas esse aí já não vê a hora disso acabar logo para levantar a taça e está fazendo a sua parte para isso acontecer, mais líder do que nunca. Bom dia, Pedro Pincer. Bom dia, Gisele. Bom dia, Thiago. Como vão vocês? Tudo bem? Bom dia quem nos acompanha também. Tudo tranquilo. Essa liderança, cada vez mais liderança. Mas esse campeonato tem que acabar logo, porque a gente sempre lembra que enquanto não terminar, né? Enquanto tem mambu, tem flecha, como diz o famoso narrador do Sport TV, o Everaldo Marques, que aliás é excelente. Mas vamos lá, faltam 6 jogos. Próximo jogo agora contra o Cuiabá em casa. E o estádio vai estar lotado, porque dessa vez colocaram o Botafogo num horário decente. Então o jogo é sábado, 16h30. Ajuda bastante quem tem que se deslocar até o Engenhão e voltar. Então vai ser um jogo que vai estar bastante cheio.
E o Botafogo tem tudo para conseguir mais 3 pontos. Vamos falar daqui a pouquinho também sobre essa partida do Botafogo. Bom, a gente destaca nesse 11 minutos o projeto que trata da concessão de aposentadoria especial a atletas profissionais de todas as modalidades esportivas. Aprovado na Comissão de Esporte do Senado, a proposta busca garantir uma proteção previdenciária justa para esses profissionais, tendo em vista a natureza exigente da carreira. Reportagem de Paulo Barreira. A proposta aprovada pela Comissão de Esporte é do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, e garante aos atletas profissionais o direito à aposentadoria especial, ou seja, que eles possam se aposentar mais cedo, desde que contribuam para a Previdência e comprovem exposição a riscos durante o exercício da profissão. O autor ressalta a realidade enfrentada por muitos atletas brasileiros em treinamentos intensos e competições frequentes que provocam altos níveis de desgaste físico e mental. O senador observa também que não é raro haver lesões sérias que podem levar ao fim precoce de suas carreiras e fontes de renda. O relator da proposta, senador Carlos Portinho, também do PL do Rio de Janeiro, acredita que a medida é fundamental para corrigir uma lacuna na legislação previdenciária. Não há dúvidas de que os atletas profissionais, em sua maioria, atuam em condições que podem ser prejudiciais à sua integridade física e, de fato, o intenso treinamento físico a que sujeita esses atletas, aliado à carga de estresse na busca por resultados esportivos, geram um desgaste físico maior nesses trabalhadores do que ocorrido em profissões convencionais. O projeto segue para análise da Comissão de Assuntos Sociais. Pedro Pince, já existem aposentadorias especiais para várias categorias e para atletas profissionais seria mais uma. É justo? É justo, mas eu acho muito difícil que vá para frente. Porque, na minha opinião, todos esses projetos que envolvem aposentadoria especial, né, tem essa questão previdenciária e cada vez se fala mais em corte de gastos. Então eu não consigo ver essa dicotomia funcionando muito bem, não. Entendeu? Então, assim, hoje eu acho muito difícil que isso se torne fato, entendeu? Então, conjuntura econômica, eu reconheço o mérito da proposta. Ela passou na comissão de esporte, né, com o autor que é da área, que é o Romário. Conhece do traçado. Que é da área também, como é o senador Carlos Portinho, que é da Justiça Desportiva. Mas o decorrer desse projeto, que ainda vai passar pela Comissão de Assuntos Sociais, provavelmente de assuntos econômicos também, provavelmente, e quando chegar em plenário, eu não vejo muito como esse projeto realmente virar legislação, não, pelo menos nesse momento. Quando mexe com orçamento, realmente as discussões costumam se afunilar e nunca é fácil, né? Tem que se tirar dinheiro de algum lugar e hoje essa questão de corte de gastos está muito presente na discussão da situação econômica brasileira. Bom, vamos agora falar de campo e bola. A rodada 33 do Brasileirão Série A começa hoje. Eu queria destacar 2 jogos. Um é o Internacional contra o Fluminense e o outro é o Palmeiras contra o Grêmio. O Inter contra o Fluminense é um jogo que interessa diretamente aqui ao nosso companheiro de bancada, Thiago Medeiros, porque existe a possibilidade da volta ao G4 com uma possível vitória contra o Fluminense, não é isso? É verdade, o jogo que abre a rodada hoje às 7 horas da noite, Inter e Fluminense lá no Beira-Rio, possivelmente casa cheia, a torcida tem lotado o Beira-Rio nesses últimos jogos, então é uma possibilidade. E se o time do Mano Menezes, que tem muitos desfalques para hoje, se o time do Mano Menezes não complicar muito a vida, o Inter, que também está com desfalques importantes, pode aí, de repente, voltar ao G4 e ficar nessa briga acirrada aí com o time do Flamengo. Bom, o Internacional e Grêmio, obviamente que a torcida aí dos colorados será pela vitória do Palmeiras ou não? A disputa de título já não dá mais pra gente, né? Então,
Palmeiras e Botafogo aí que se virem nessa disputa, né? Porque a gente hoje vai torcer pro Palmeiras sim vencer essa partida 9h30. É primeiro torcer e depois secar. Você indiretamente foi citado pelo artigo 14, Sim, concedo... Eu tenho direito a manifestar. Concedo a manifestação. E estaremos na torcida por pelo menos mais um empatezinho. Eu nunca vi um para gostar tanto de empate com esse Não, o empate, se o Grêmio tirar um pontinho do Palmeiras no Allianz Parque e o Botafogo vencer contra o Cuiabá, abre-se uma porta. Sabe, lembra do Caverna do Dragão? Sim. Quando tinha aquele portal, estamos voltando para casa. É tipo isso que eu me sinto se o Palmeiras perder algum ponto contra o Grêmio. Entendeu? Vamos ver o que acontece. Se você me permite um pitaco no Internacional e Fluminense, eu não sei quais são os desfalques que o Internacional tem hoje, mas se jogarem Alan Patrick e um lateral chamado Bernabé, que o Inter achou, a chance do Inter bater o Fluminense é muito grande, porque esses dois jogadores têm feito a diferença. Se eu estiver errado aqui, o Thiago está aí para me corrigir. Mas tanto Alan Patrick quanto o Bernabé vem jogando um futebol muito, muito bacana de se assistir. E até o Ener Valencia, que esse ano não foi sombra do que foi em outros anos, que a gente já acabou fazendo um gol importantíssimo contra o Flamengo também, né? Mas quando o Palmeiras e Grêmio dão uma torcida por um empatezinho, pelo menos. Vamos ver o que acontece. Ok, eu vou aproveitar que você já está por aí e perguntar se Botafogo e Cuiabá é aquela galinha morta, 3 pontos certíssimo. Não é. O Cuiabá é o 19º. É o 19º, mas já caiu. O ano passado a gente perdeu ponto pro Cuiabá. A gente brinca na nossa bolha que jogos contra o Cuiabá já começam 1-0 para o Cuiabá. Porque o Cuiabá tem um centroavante paraguaio que até jogou a eliminatória, chamado Isidro Pita. E esse cara jogou no Juventude, jogou no Cuiabá, e ele nasceu para fazer gol contra o Botafogo. Só para isso. A gente diz que já saiu 1-0 o gol do Pita. Tomara que isso não aconteça no sábado. O Botafogo tem tudo para fazer um grande jogo. Assim, se jogar metade do que aconteceu contra o Vasco da Gama, que foi uma partida, nossa, como a gente brinca aqui, não foi ingresso mais uma vez, foi couvert artístico, né? O Botafogo fez 2 gols em 5 minutos e poderia ter dado uma goleada sonora no Vasco da Gama e acabou pisando no freio até para poder manter os jogadores saudáveis. Tem uma final de Libertadores aí batendo a porta, quer dizer, mas o Botafogo tem tudo para fazer 3 pontos e continuar citando o hino do Internacional, Thiago. O Botafogo pode continuar a sua senda de vitórias. Olha aí, olha aí. Eita, o que é que não faz uma fase boa? Vocês estão bem, hein? Isidro Pita, que tem 7 gols do campeonato, empatado na artilharia com Luiz Henrique. Olha aí. Olha aí, os grandes do campeonato, os artilheiros. A artilharia diz muita coisa a respeito do que vem vivendo, o momento que vem vivendo esses times, né? Gente, eu tô torcendo aí para que tudo dê certo. Vamos falar agora de Série B, porque a reta final da Série B tem briga acirrada pelas vagas ao acesso e também contra o rebaixamento. Eita, que serão jogos assim... que você tem que estar com o coração em dia. Vamos aqui ao G4. O G4 tem o Santos como líder, 65 pontos. O Novo Horizontino logo em seguida com 63. O Mirassol com 62. E fecha o G4 o meu Sport Recife com 59 pontos. E os jogos desse final de semana trazem aí jogos importantes, porque do G4 na rodada passada, todos que tinham que ganhar, ganharam, menos o Sport, né? Então, tá devendo para a torcida, vai jogar no domingo todos os ingressos já vendidos na Ilha do Retiro, inclusive até a parte do Chapecoense que cedeu para o Sport, então a torcida não vai faltar. Agora, é uma pressão a mais também, porque o Sport vem de 2 derrotas em jogos que eram considerados fáceis, e para estar tranquilo no G4, e o mesmo que o Sport ganhe da Chapecoense no domingo, ainda vai depender de resultados para ascender a Série A, ou seja,
era um jogo que já era para se comemorar acesso e acaba não sendo por conta de tropeços do esporte. Por conta do esporte encontrar fantasmas pelo caminho. Fantasmas pelo caminho, nem me fale nisso. Então tem Sport Recife e Chapecoense no domingo, dia 10 às 18h30, e o dos outros jogos tem o Mirassol, que também está no G4, ele joga contra o Avaí, CRB e Goiás, e o Novo Horizontino, que também é outro time de G4, pega o Operário Ferroviário. E agora era a hora do Operário Ferroviário dizer a que veio. Devolver, né? Devolver. Eu queria só fazer um pitaco da Série B rapidinho. Sim, fala. Que é muito interessante, eu não sei se a gente chegou a falar isso ao longo do campeonato. O tamanho das cidades de Novo Horizonte e Mirassol são cidades muito pequenas. Sim. Eu não sei qual é a população de Mirassol, mas Novo Horizonte tem 40 mil habitantes. E eu acho muito interessante que um time que tenha essa população tão pequena esteja a ponto de conseguir um time jogando na Série A do Campeonato Brasileiro, sem ser uma SAF estrondosa, como é o Botafogo, como é o Cruzeiro, como foi o Vasco. Entendeu? É um trabalho muito interessante para colocar essas cidades no mapa do futebol. Acho muito interessante, né? Porque não são centros pujantes economicamente, né? Então é muito interessante isso. 60.303 habitantes tem Mirassol. Realmente. Olha só, você está vendo? Juntando as duas é 100 mil pessoas. É, verdade. Entendeu? Ao mesmo tempo... População de Águas Claras. Pois é, obrigado, vizinho. E aí, e Campinas, por exemplo, que é um grande centro de São Paulo, né? Universitário, tecnológico, econômico, o Guarani vai cair para a terceira divisão e a Ponte Preta está fazendo uma grande força para isso também. Então é só né? Muito bem lembrado, muito bem lembrado. É uma curiosidade realmente desses times que estão aí para subir para a Série A e que não tem nem essa estrutura e nem essa torcida toda. A gente vê até nos jogos, né? Exato. Bom, de Série A, Série B, vamos agora para a final que se desenha para a Copa do Brasil. É o Atlético Mineiro tentando reverter uma vantagem do Flamengo na final da Copa do Brasil, jogando em casa. A Arena MRV vai estar também lotada. Eu queria saber dos meus parceiros de bancada se vocês acham que essa reversão é possível, vai acontecer, ou o Flamengo está em marcha batida aí para ganhar mais uma Copa do Brasil? Começando pelo Thiago. Eu acho que o gol do Atlético Mineiro deixou alguma esperança ainda pro Atlético. Aquele golzinho no final do jogo, acho que deixa ainda a briga em aberto, porque se fosse 3-0, aí eu acho que já não tinha mais como reverter. É muito difícil ainda, vamos deixar claro, é muito difícil na minha opinião, mas o Atlético, pelo seu tamanho e pelo estádio lotado que vai ter a seu favor, ainda tem a chance de conquistar esse título importante. Bom, eu não posso concordar mais com o Thiago Medeiros, porque já passei por uma situação dessa com o meu esporte também, com um golzinho, aquele gol que renasce aquela esperança de que é possível, aconteceu. Então, eu acredito que também há essa possibilidade. Agora, fácil não é, a Arena MRV lotada. Pedro Pinho, você pensa igual? Eu acho muito improvável que o Flamengo perca o título. Eu acho que o gol, realmente, o gol do Allan Kardec abre uma possibilidade do Galo conseguir pelo menos levar para as penalidades, né, no domingo, mas eu acho muito difícil do Flamengo perder o campeonato, porque é possível sim que o Atlético faça pelo menos 2 gols, mas eu acho muito difícil que o Flamengo deixe de marcar, porque o ataque do Flamengo é muito poderoso, do meio para frente. Então, eu torço muito para que, por motivos óbvios, para que o Atlético consiga aí a vitória de repente, mesmo que isso signifique ir com uma moral mais elevada para uma final de Libertadores, mas eu acho que o Flamengo leva esse título. Então, só para ter a quem cobrar no 11 minutos de segunda-feira. Pedro Pinho, você acha que o Flamengo é o campeão? Acho. Eu acho que o Atlético vai reverter mais uma vez. O eu acredito vai funcionar. E o Thiago acha o quê, Thiago? Eu acho que o Flamengo é favorito. Não, mas é favorito. Eu quero saber quem ganha. A minha aposta seria no Flamengo. Então, Flamengo campeão para Pedro Pincer e para
o Thiago, e o Atlético aqui, só para eu não deixar de ser do contra, tá bom? Segunda-feira a gente vai bater esse martelo e ver quem que estava com a bola de cristal mais calibrada. Algum destaque no final do 11, Pedro? Destaque é a possível despedida do Nadal, né? Que vai ser a Copa Davis. Não é agora, Thiago? Esse é o final de semana, não é? Tá para começar, sim. Pois é, vai ter a Copa Davis e o Nadal deve se despedir do tênis definitivamente. Então não sei qual é o meio de transmissão, mas vale a pena correr atrás para ver o canto do cisne desse grande esportista mundial, Rafael Nadal. Ok, então, quer falar sobre o calendário do futebol brasileiro em 2025, Thiago? É uma proposta da CBF para que não ocorra o mesmo erro que ocorreu em 2024, onde tivemos 9 rodadas do Brasileirão durante a Copa América. No ano que vem tem uma outra grande competição, que é o Mundial de Clubes, entre junho e julho. E a proposta inicial, que ainda tem que ser aprovada, é um calendário com campeonatos estaduais, começando na primeira semana de janeiro e terminando antes do meio de março. E o Brasileirão começando em março para parar durante o Mundial de Clubes de 2025. Essa é uma proposta que pode ser aprovada e ficar em vigência para 2025. Acabou a férias para os atletas, hein, gente? Começar logo em janeiro. Comer o peru de Natal e já começar. As férias seriam divididas, não é isso, Thiago? Exato. Metade, né? Com possibilidade de férias durante o Mundial de Clubes, claro, exceto para os 4 brasileiros que estarão no Mundial de Clubes. É isso aí. Vamos ver se esse calendário vai funcionar. Gente, muito obrigado. Terminou o nosso 11 Minutos de hoje. Pedro Pince, um grande abraço. Vamos ficar ligado, então, nas decisões desse final de semana, que vai ser bom de assistir. Segunda-feira a gente repercute tudo isso. Um abraço, amigo. Ótimo. Um abraço a você, Gisele. Muito obrigado pela atenção. Thiago, sempre um prazer dividir a bancada com você. E sempre aquela saudação especial a quem nos acompanha.